Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como é conhecido de todos vós, no dia de ontem tivemos o debate entre todos os partidos com assento parlamentar. André Ventura, a dada altura, pegou-se com o jornalista porque efetivamente a moderação não estava a ser a mais adequada e tivemos aqui uma confusão de alguns segundos, até sobre algumas acusações que foram feitas por outros líderes partidários, nomeadamente Rui Tavares. Eu venho mostrar-vos esta parte do debate, falar aqui um bocadinho sobre o assunto, falar sobre o modelo de debates e também sobre o que eu senti nos debates. No debate de ontem, nos mini-debates de ontem que aconteceram nos entretantos. Vamos ouvir este excerto e falar um bocadinho sobre o assunto. André Ventura, eu há pouco dei-lhe a oportunidade de falar sobre isso após a declaração de Luís Montenegro. Tem 30 segundos, mas a réplica tem que ser esta questão. Só para dizer o óbvio, que é, o Chega não aceitou o regime proposto pelo PSD por uma razão simples, porque propusemos ao PSD que acabasse com os vistos de curta duração, que estão a permitir automaticamente a milhares, centenas de milhares de pessoas entrarem em Portugal de forma sem controle. Muito bem, estou esclarecido. Pedro Santos, quer colocar alguma nota sobre mais? Eu não posso aceitar estes ataques, porque comparar a nossa comunidade imigrante com os imigrantes que cá estão é uma ofensa a quem foi para fora, matar-se a trabalhar... Está colocada a sua nota, André? Deixa-me só dizer isto. O que eu gostava de perguntar era isto. Se nós temos 1,6 milhões de imigrantes e só 302 mil é que estão a trabalhar e a descontar, o que é que estão a fazer? Já deixou a sua dúvida, é a vez do Rui Tavares antes de ir para o intervalo, Rui. Não, mas eu é que dirijo o debate, André, vai-me desculpar. Antes de ouvirmos aqui, e aqui vai começar o confronto entre o jornalista e André Ventura, é uma pergunta que eu fiz na live stream de ontem, mas que gostava de fazer também em vídeo. Se nós fomos notificados de que temos 1.600.000 imigrantes em Portugal, já sabemos que com toda a probabilidade são mais. Fomos notificados desta informação e sabemos que ao dia de hoje temos 302 mil imigrantes a trabalhar e a descontar. O que raio fazem 1.300.000 pessoas a mais neste país? O que é que estas pessoas estão cá a fazer? O argumento principal que é utilizado pela esquerda de forma completamente incansável é: todos os dias dizem a mesma coisa, contribuem para a segurança social, sem os imigrantes cá, os idosos não teriam reformas, o problema das reformas, o buraco na segurança social. Número 1, o buraco na segurança social continua a aumentar e já fomos alertados de que se até 2060 não houver uma completa alteração da forma como estamos a gerir a situação da segurança social, vamos ter um buraco maior que o nosso PIB ao dia de hoje, praticamente, e portanto é importante que isso seja tido em conta. Número 2, se estas pessoas estão cá única e exclusivamente para trabalhar e para fazer os ditos trabalhos que os portugueses não querem fazer, como se os portugueses não estivessem noutros países a fazer esse trabalho, por que raio é que só estão 300 mil pessoas a trabalhar? Então e o outro 1.300.000? O que é que andam a fazer? Devemos ter no meio dessas pessoas empresários, 1, 2, 3, se calhar um terço, vamos partir do pressuposto que um terço dos imigrantes que estão cá não contam como trabalhadores a descontar, contam como trabalhadores por conta própria, que fazem aqui esta distinção. Que tenhamos 400, 500 mil pessoas, que já estou a esticar o número para cima, que tenhamos 500 mil pessoas a trabalhar. Como é que só um terço dos imigrantes é que estão envolvidos em atividades laborais, se o argumento que é feito pela esquerda é que estes senhores vêm todos salvar a segurança social? E depois, e tal, não há pressão na habitação. E depois o problema são os portugueses, como diz o diretor científico do Observatório das Migrações. Portanto, ele é que diz: os portugueses que fiquem mais um tempinho em casa, que os imigrantes é que querem trabalhar, os portugueses não querem. Já têm a casa dos pais, aguentem-se por aí. E portanto é um bocadinho isto. O que é que 1.300.000 pessoas estão a fazer em Portugal se não estão a trabalhar? É a pergunta que fica no ar. Vamos ouvir agora este debate que vai ficar um bocadinho mais intenso. Agora, eu quando falar, eu já lhe disse, quando for a sua intervenção, o André vai colocar a sua nota. Não. A pergunta agora, me dê a palavra. André Ventura vai falar e na oportunidade em que falar poderá colocar alguma nota. Pode voltar ao tema. Não vai obrigar a mudar a orientação do debate, que agora é sobre a habitação. Acho normal acusarem de uma coisa dessa. André, vou respeitar a sua posição. És do André Ventura, agora sim. André Ventura, na questão da habitação, diminuir o IVA da construção é uma das coisas. A Mariana Mortágua enganou-se no valor do salário mínimo. É verdade. Só por isso. Acho que uma coordenadora do Bloco de Esquerda enganar-se no valor do salário mínimo não fica. O André Ventura mas já que é RTP, desculpe lá fazer-lhe uma crítica, é uma péssima gestão que está a fazer, porque não pode passar, é a minha opinião, e acho que é legítimo. É legítimo. Representando de 1.200.000 pessoas, acho que é legítimo, e a RTP deve respeitá-la. Qual é o desrespeito? Vamos ver, sim. Eu ia para intervalo. Bom, está bem, mas se alguém lhe diz que é pedófilo antes de ir para intervalo, deve dar-lhe a palavra, não é? Ou acha que não? Acha que não deve dar? E deve deixar passar. Desculpe, ao PS e ao PSD não faria isso. Eu não ouvi que ninguém tenha... Ao PS não é verdade, já esteve comigo noutros debates, não insista
quer interromper-me assim o tempo todo, eu não consigo dizer nada. Eu estou-lhe a dar eu tenho direito a dar a minha opinião, Ana. É a sua vez, vou deixá-lo até falar então disso. Deixa-me lá dizer... Mas tem 30 segundos para colocar a sua nota sobre isso e assim vamos falar da habitação. Porquê é que tem 30 segundos? Porque é uma réplica, André. Desculpa, agora estamos a falar da habitação. A PS e PSD não faria isso, Carlos Daniel. Desculpa lá dizer isto. Tem feito exatamente o mesmo aos outros candidatos. Eu vou dizer só isto. André, mas não vamos perder mais tempo. Diga então o que tem a dizer. Há uma grande diferença, sabe qual é? Não vamos para Irão nenhum, vamos mesmo para a diferença que há entre nós, que é, quando há um caso no Chega, seja ele qual for, eu umas horas depois já o resolvi. O Rui Tavares mantém-se a segurá-lo nas câmaras de Lisboa e de outras, talvez pelos 8 assessores que lá tinha, a receber dinheiro na altura, anda a segurar corrupção em câmaras e noutras, pelo país inteiro. A nossa diferença é que eu corto a direito. O Rui Tavares segura a direito porque é a muleta do PS. André Ventura, vamos à habitação. Agora quer responder agora. Não, André, André, não faça esse jogo. O Rui Tavares vai falar na oportunidade dele, se quiser, coloca uma nota. A regra é igual. Nas palavras imortais de Paulo Raimundo. André Ventura, peço desculpa, a regra é igual para todos. André Ventura, se não se importa, vamos respeitar. Nós vamos falar da habitação. Bom, meus caros, este foi aqui esta troca de ideias mais intensa no debate. Eu tenho algumas notas a deixar sobre o debate do dia de ontem e sobre este registro dos debates de um modo geral. Eu gostava de deixar aqui uma nota que sempre que o André Ventura falava de imigração tinha ataques da esquerda à direita. Quer dizer, o Rui Rocha por acaso esteve mais silencioso nesse aspecto, apesar de que teve muito mais tempo de fala do que a maior parte das pessoas. Outra coisa, não vimos os tempos no dia de ontem. Os tempos devem ter ficado completamente dispares uns dos outros, não tem comparação nenhuma. Dada a altura, André Ventura estava a falar depois de ter estado 20 minutos em silêncio num debate praticamente. Esteve 20 minutos em silêncio e dizia o jornalista: não, André Ventura está aqui com tempo a mais, temos que gerir a coisa. Eu gostava de ver os tempos reais que aconteceram no dia de ontem, que claramente não foram iguais. Eu gostava também de dizer aqui esta questão. O jornalista, dada a altura, quando o André Ventura disse que considera que estava a ser feita uma má gestão, que eu acho que é um argumento que podia ser feito, tendo em conta, quem viu o debate sabe, quer dizer, a gestão não foi bem feita. O Rui Rocha falou à vontade durante muito mais tempo do que a maior parte das pessoas. Aliás, quem eu notei que efetivamente falou menos, notei André Ventura e notei também, em certa parte, tanto Paulo Raimundo como Mariana Mortágua, mas Paulo Raimundo parece-me que ainda conseguiu falar menos. E, portanto, neste aspecto, nós olhamos para esta moderação, não temos acesso aos tempos, vemos uma moderação feita de forma completamente arbitrária. André Ventura faz uma crítica à moderação e diz que é representante de 1 milhão e não sei quantas mil pessoas, e o jornalista ainda diz, vamos ver. Portanto, ainda está ali num debate também ele com o André Ventura, que é uma coisa inacreditável. Mas, enfim, outra coisa que eu achei engraçado foi André Ventura ter dado esta nota final dos 8 assessores do LIVRE na Câmara de Lisboa e, quer dizer, eu acho estranho, eu sinceramente não sei qual é o grupo do LIVRE na Câmara de Lisboa, mas 8 assessores parece-me ligeiramente demais para um partido que na Assembleia da República, a nível nacional, tem 4 deputados, se não me falha a memória. Portanto, eu pergunto, como é que a nível nacional um partido que tem 4 deputados precisa de 8 assessores na Câmara de Lisboa? Eu não digo que não haja necessidade de assessoria, quer dizer, todos os partidos têm assessores. Agora, 8 assessores para um grupo como o do Rui Tavares, para um partido como o LIVRE, 8? Eu acho que nem na Assembleia da República se justificaria tantos assessores, mas enfim, tivemos ontem o debate e para terminar vou dar só aqui uma nota sobre estes registros, esta forma de debate, este formato de debate. Eu achei que mais uma vez foi uma desilusão, de um modo geral. As televisões não se adaptaram aos novos tempos, o ano passado fizeram exatamente o mesmo modelo e tenho a certeza absoluta que se por alguma razão tivermos eleições em 2026, as televisões vão novamente fazer o mesmo modelo de debates e continuar com esta pouca vergonha. Não achei adequado. Acho que os debates, primeiro, os debates só com 2 participantes não tiveram a possibilidade de expor verdadeiramente as ideias. As moderações foram fracas, as perguntas incentivavam mais o atrito do que propriamente a exposição das propostas. Várias vezes isso aconteceu com muita frequência. A Spinum Viva era puxada pelos próprios moderadores, não tanto pelos participantes do debate. E eu não digo que a Spinum Viva não seja um tema. Aliás, a razão pela qual nós estamos em eleições é Luís Montenegro e a Spinum Viva. Agora, os portugueses, se querem efetivamente conhecer uma alternativa àquilo que é Luís Montenegro, é preciso que haja debates informativos sobre programas políticos para o país, para projetos para o país. E, portanto, ao mesmo tempo que eu culpo, de certa forma, os intervenientes políticos por cederem a estes atritos partidários durante os debates, eu também culpo os moderadores e o formato dos debates, na medida em que os próprios incentivavam estes atritos e incentivavam a confusão em direto, porque é das poucas vezes a nível anual que tem alguma visibilidade. Retiro o canal News Now.
porque não recebeu debates e porque efetivamente têm feito um trabalho, nomeadamente reportagens, com a jornalista Ana Leal, impecável. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Estes debates foram frustrantes, foram insatisfatórios, foram fracos, não houve aqui soluções para o país, estivemos aqui com 20 e tal debates, 28 ou 29 debates, nada de útil foi dito para o país, à exceção de raríssimos debates, e acho que este modelo tem que alterar. Já há outros formatos de debate a acontecer noutros países, e as pessoas, os jornalistas, os meios de comunicação tradicionais, só não se adaptam se não quiserem. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só o gosto deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.